Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kaf Dalet Amud Bet, tem dois pontinhos no meio da página mais ou menos. Vaisharena aparot baderech al derech Beit Shemesh, a gente estava falando daquelas vacas que estavam levando o Arona Kodesh, que os Plishtim pegaram em uma das guerras, eles mandaram de volta com essas vacas, as vacas foram direto para Beit Shemesh. Agora a linguagem, vamos ver aqui a leitura do Pasuk. No Passuco está escrito Vaisharna. Vaisharna é de ir e achar, é ir direto. Só que a Gemara entende que também tem uma linguagem aqui de shirá, de cântico. Aparentemente as vacas foram cantando. Mas Vaisharena, Amar Rabi Yochanan Shlomeir, Sheamru shirá. Rabi Yochanan fala em nome de Rabi Meir que as vacas foram cantando, certo? Não eram só vacas que iam reto no caminho de Beit Shemesh e deixaram os filhos para trás para levar o Arona Kodesh de volta, elas também foram cantando. Verazuda Bartu ve'amarav sheyashru peneim keneged Aron ve'amru shirah. Rav Zutra Bartuia fala que a palavra Vaisharena tem três significados. Que elas foram Yashar, elas foram reto, elas fizeram Shirá, e também elas viraram a cabeça para o Aron, ou seja, elas estavam andando, né, dos Plishtim, da região de Gaza, mais ou menos para Beit Shemesh, elas estavam andando no sentido leste, só que a cabeça elas viraram para trás para ficar olhando para o Arona Kodesh, então elas andavam para o leste com a cabeça virada para o oeste cantando. Mas Shiramru, qual era o cântico, qual era a música? Temos aqui várias e várias opiniões de qual é a música exatamente. Todas as opiniões estão discutindo, na verdade, qual é o principal fato que aconteceu lá, essa vitória sobre os Plishtim. Só um minutinho. Essa vitória sobre os Plishtim, o que que ela representou, o que que ela lembrava? Então, Amar Rabi Yochanan Mishum Rabi Meir, Az Yashir Moshe Ovnei Israel, certo? Ele falou qual é a música que as vacas cantaram? Cantaram Az Yashir Moshe, igual a vitória sobre o Egito, assim também a vitória sobre os Plishtim, os milagres que aconteceram lá. Ver Rabi Yochanan de Amar, isso Rabi Yochanan foi o nome de Rabi Meir. Rabi Yochanan próprio entende, aparentemente não tinha uma massoret, não tinha uma tradição de qual foi exatamente o cântico que elas fizeram. O Passuco falou que elas cantaram e os Rachamim começaram a discutir por svará, por lógica, qual seria a música, qual mismor de Teilim, ou qual é nevoá combina com o que aconteceu. Então o Rabi Meir falou que Azashir Moshe, Rabi Yochanan de Amar, Rabi Yochanan dele próprio ele falou outra coisa, Ve'amartem bayom ha'u odu Lashem kiru bishmo, odiu va'amim alilotav, contem para todos os povos tudo que a Kadosh Baruch Hu faz. Então esse milagre representou algo que vai ser difundido entre os povos, os milagres que Hashem faz com o Israel. Ve Rabi Shimon ben Lakish chamar Mizmor Ayatma, Rabi Shimon ben Lakish fala que elas fizeram Mizmor Yatom. Mismor Yatom significa um mismor que não tem pai, não está escrito quem fez esse mismor. A maioria dos prakim do Teilim está escrito Mismor le David Mismor, Mismor Shir Livnei Korach, está escrito quem falou. Tem alguns que não está escrito. Rav Shimon ben Lakish fala que o que elas cantaram foi um mismor que não foi escrito quem falou. Mismor Shiru LaHashem Shir Chadash Ki Niflaot Asa Oshia Lo Yemino Uzro Kocho. Certo? Que Niflaot Asa, milagres a Kadosh Baruch Hu fez, como nesse caso na volta do Arona Kodesh. Reb Lazar Amar ele traz outra fonte, outra possibilidade para o cântico, Hashem Malach Irgezu Amim, quando a Kadosh Baruch Hu reina, todos os povos temem, certo? Então aqui também os Plishtim ficaram com medo, tudo que eles sofreram por causa do Arona Kodesh. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Hashem Malach Geut Lavesh, também representa o reinado de Kadosh Baruch Hu. Rabbi Tzak Nafra Amar, Rabbi Tzak Bar Nafra fala, olha, o que elas cantaram lá não foi nenhum perek de Teilim, nenhuma nevoá, como aqui foi trazido de Shmot ou Yeshayahu, etc. Cantaram o seguinte cântico que é ligado com Aaron, Amar, Roni, Roni, Ashita. Shita é o Arona Kodesh, que ele é feito de Atzei Shitim. Roni é se alegre, Arona Kodesh. Shitnofefi, se leve. Berov aderech hamechosheket berikmei zahav. Se alegre, se levante no caminho. O Arona Kodesh, que ele era feito de ouro também, ele tinha na parte interna dele Atzei Shitim, era uma madeira específica, e ele era banhado a ouro. Ameulala bedvir armona meufará beadei adaim. Representa aqui o Arona Kodesh, que ele tem dentro dele o Dvir, tem dentro dele as tábuas da lei, Sifrei Torah. Certo? O Arona Kodesh, ele tinha dentro dele as Luchot Abrit, as tábuas da lei. Então, essa música que foi cantada naquele momento pelas vacas. Ravashi matnei lá lead Rabitzak. Ravashi fala que esse cântico que Rabitzak falou que as vacas cantaram, Ravashi fala que não, esse cântico foi cantado em outro lugar, em outro momento, como está escrito no Passuco, vai ben Aaron ve'amar Moshe kum Hashem, quando
quando estavam no deserto e tinham que viajar, não sabiam para onde ia o acampamento, todo mundo ia seguindo o Arona Kodesh. O Arona Kodesh, ele falava para Bnei Israel, para o acampamento, para onde ia exatamente. Então Moshe Rabbeinu fala, Kuma Hashem, para Kadosh Baruch Hu, se levantar no Arona Kodesh e guiar o povo, e Amisel cantavam lá durante a viagem. Israel Mayamru, o que Amisel falavam quando o Arona Kodesh andava, eles viajavam juntos? Amarabitza, Kroni, Ironi, Ashita, Vechole, certo? Essa é a música. Ou seja, essa é uma música ligada ao Arona Kodesh. A pergunta é se essa música foi cantada quando as vacas trouxeram Arona Kodesh de volta dos Plishtim para Bnei Israel, ou se ela foi cantada depois, bem antes disso, desculpa, quando a Amisel estava no deserto. Amarav, que man caro parsai, le cifra de vir, fala Rav, por que os parsim, os persas, chamavam o Sefer Torah de Dvir? De onde eles tiraram que a palavra Dvir representa Sefer? Meacha, vesham Dvir, lifnim kriat Sefer. Aparece em Sefer Shoftim, que tinha uma cidade chamada de Dvir, que antigamente ela era chamada de Kriat Sefer, ou seja, a gente vê que a palavra Dvir e Sefer são equivalentes. Amaravashi, que man caro parsai lenidá dashtena, Ravashi fala, olha, por que os persas chamam a mulher que ficou nidá, que ela teve uma menstruação de dashtena meacha, que derech nashim li. Certo? Que derech nashim, dalet nun, ficou dashtena. Assim eles conectaram. Tá, mas uma palavra em persa que já foi, já que veio uma drachá, veio outra também. Virando mudo, Kavrim Amud Aleph. Vaidom Hashemesh vayareach, amad, ad yakum goi oivav, aloi ktuvá al sefer ayashar. Na guerra de Yoshua, quando Yoshua está guerreando contra os 5 reis, uma das primeiras guerras que Yoshua tem, durante a guerra começa a escurecer, ou seja, a guerra vai se prolongando, e Yoshua manda o sol parar. Vaidom Hashemesh, o sol parou. O sol parou e o dia foi muito mais longo para que Bnei Israel pudessem continuar a guerra, pudessem continuar perseguindo os inimigos deles, os 5 reis que Yoshua estava conquistando, certo? No Passuco está escrito que o sol ficou parado, ou seja, o dia foi muito mais longo. E agora a Gemara vai discutir quão longo foi realmente esse dia, por quanto tempo o sol parou. Mas de qualquer jeito está escrito que isso, que a Kadosh Baruch Hu vai parar o sol para Yoshua, vai parar o sol a pedido de alguém, isso está escrito no Sefer Ayashar, no livro da retidão. Pergunta Gemara, mas Sefer Ayashar, o que é Sefer Ayashar? Amar Rav Chia bar Abba, Amar Yochanan, Zé Sefer Avram, Yitzhak veYakov, Shenikreu Yesharim. Sefer Ayashar é o Chumash. Certo? O Chumash Bereshit, livro de Avram, Yitzhak e Yaakov, onde aparecem as histórias de Avram, Yitzhak e Yaakov, que eles são chamadas de Anashim Yesharim, pessoas corretas. Shenemar Tamud Navshim Mot Yesharim. Bilam pede para morrer, igual os avós, igual Avram, Yitzhak e Yaakov. Bilam chama Avram, Yitzhak e Yaakov de pessoas Yesharim. Então, Sefer Yeshar representa Sefer Bereshit, que é o livro dos avós. Pergunta Gemara, Veicha Remisa, aonde está escrito no Sefer Yeshar que a Kadosh Baruch Hu vai parar o sol para alguém? Sim, o passuco está escrito, vai doma shemesh veyareach hamad, o sol parou e também a lua ficou parada no lugar. Isso está escrito no Sefer Yashar, isso está escrito em Sefer Yashar, que a priori é Sefer Bereshit. Então pergunta a Gemara, onde em Bereshit a gente encontra de que a Kadosh Baruch Hu vai parar o sol para alguém? Responde a Gemara, vezaro yemelo goim, imatá yemelo goim, beshar shamdalo hamal Yoshua. Em Sefer Bereshit está escrito que Zaró, as descendências de Abraham, Isaac e Jacob, vai ser Melogoim, todo mundo vai temer eles, vai todo mundo louvar as descendências de Abraham, Isaac e Jacob. Pergunta, quando isso acontece exatamente? No momento em que Yoshua para o sol. No momento em que Yoshua para o sol, acontece lá algo que mudou completamente a natureza do mundo e fez com que o mundo inteiro reconhecesse a grandeza dos descendentes de Abraham, Isaac e Jacob. Vem a moda Shemesh Bechatzei Shamayim velo atzlavo ki yom tamim. Agora no passuco está escrito que o sol parou no meio do céu, velo atzlavo, ele não estava com pressa para se pôr, que yom tamim, como um dia inteiro. Agora, o que é como um dia inteiro? Agora a Gemara traz várias e várias opiniões de quanto tempo o sol ficou parado. Vekama, quanto o sol ficou parado quando Yoshua pediu para ele parar para terminar a guerra? Amar Rabbi Yoshua ben Levi 24 shaye. Fala Rabbi Yoshua ben Levi, o dia, que geralmente leva 12 horas, certo? O dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas, Shaot Maniot, são horas que geralmente vão de acordo com o nascer do sol e o pôr do sol, mas de qualquer jeito, o dia geralmente ele tende a ter em torno de 12 horas. Para o Belchamelev, aquele dia no significado de quando tem sol, certo? O nosso dia inteiro tem 24 horas, dia e noite, mas o dia mesmo são 12 horas,
Fala, Rav Shimon ben Levi, naquele momento, na guerra de Yoshua, o dia teve 24 horas. Azilchit, o sol andou 6 horas, certo? Chegou ao meio-dia. Vekamshit ficou parado por 6 horas, 12. Azilchit andou mais 6 horas e um pouco antes de se pôr, ele não se pôs. Vekamshit, ele ficou mais 6 horas parado. Ou seja, das 6 da manhã ao meio-dia, o sol andou normal. Meio-dia, ele ficou parado no lugar por 6 horas. Do meio-dia às 6 da tarde, quando o sol estava quase se pondo, ele andou normal. E ele ficou mais 6 horas parado, ou seja, ele ficou 24 horas visível. Kultamita que Yom Tamim. Toda essa história foi que Yom Tamim, como um dia inteiro. Porque o Passuco fala, Vayamod Hashemesh Bechatzi Hashamayim, o sol ficou parado no meio do céu, velo atzlavo, e ele não estava com pressa para se pôr, ou seja, tiveram duas pausas. Teve a pausa que foi no meio do sol, meio-dia, no meio do céu, meio-dia, e teve a pausa que foi no fim do dia, que o sol não se pôs. Então tiveram duas pausas, e no total, de acordo com essa explicação, que Yom Tamim, o dia inteiro durou 24 horas, como duraria um dia, que é dia e noite. Reb Lazar Amar, Reb Lazar, ele fala que não, é diferente, Shloshim Veshit. Reb Lazar fala que foram 36 horas de sol naquele dia. Azil Shit, o sol andou 6 horas. Vekam Treisar, ficou 12 horas parado no meio-dia. Azil Shit, andou mais 6 horas próximo a se pôr. Vekam Treisar, e ficou mais 12 horas parado, certo? Então ele andou 12 horas normal, ficou parado 12 no meio e 12 antes de se pôr. Total 36 horas. Amidato que Yom Tamim. No, quando está escrito no passo que Yom Tamim, que durou um dia inteiro, não. Desculpa, o som caiu, tô voltando agora. Vê Amidato que Yom Tamim. Quando está escrito no passo que ele ficou, que Yom Tamim, que o sol ficou parado um dia inteiro, não é que ele durou 24 horas, ele ficou parado 24 horas. Ou seja, de acordo com o Abelazar, além das 12 horas normal de dia, o sol ficou parado mais um dia inteiro. Então dá um total 36. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar, de acordo com Rabbi Shmuel bar Nachmani, 48. De acordo com Rabbi Shmuel bar Nachmani, o dia do amanhecer ao anoitecer durou 48 horas. Azil Shit, o sol andou 6 horas normal, das 6 da manhã ao meio-dia. Vekam Tracer ficou parado por 12 horas. Azil Shit andou mais 6 horas, próximo ao pôr do sol. Vekam Esrim Barba ficou 24 horas parado. Ou seja, o dia durou as 12 horas normal, mais 12 horas ao meio-dia, mais 24 horas antes do anoitecer, antes do pôr do sol. Total de 24 horas. Shenemar velo atzlavo yom tamim. O Passuco falou, velo atzlavo yom tamim. O sol demorou para se pôr um dia inteiro. Ou seja, não é que ele só acrescentou um dia inteiro. O se pôr foi um dia inteiro. Ali o sol, quando ficou chegando no pôr do sol, e ele era visível, ainda estava iluminando, ele ficou um dia inteiro parado, ficou lá 24 horas. Agora, se ele ficou lá 24 horas, quer dizer que quando ele estava no meio do céu, ao meio-dia, ele não ficou 24 horas. Michal de Meikar, ela que não tamimava. Quando ele estava em cima, no meio do céu, às 12 horas, ao meio-dia, ele não ficou 24, ele ficou metade, ficou 12. Então a gente tem as 12 horas normais, mais 12 horas parado no meio do dia, mais 24 horas no fim, certo? Total 48. E cadê Amre Betosef Tapliguei? A gente explicou agora que uma opinião disse que o dia levou 24 horas, a segunda falou que o dia levou 36, e a terceira falou que o dia durou 48 horas. Aquele dia de Yoshua que ele parou o sol. Tem quem diga que a discussão entre eles é a Tosefet, o quanto o dia durou a mais. Ou seja, não é que uma opinião falou que o dia durou 24 horas, ou seja, ele durou as 12 horas normais mais 12, e a outra opinião falou 36, que é 12 mais 24, e a outra falou que é 48, que é 12 mais 36. Não, a discussão entre eles de 24, 36 e 48 é o quanto o dia ficou a mais, além das 12 horas normais. E cadê a Betosef Tapliga? Tem que diga que a discussão entre eles é o quanto o dia se estendeu lá. Rabbi Yoshua ben Levi Amaresim Ve'arba, Rabbi Yoshua ben Levi falou que o dia durou 24 horas. Antes a gente entender o que é 24 horas. As 12 horas normais, mais 12, 6 ao meio-dia e 6 no pôr do sol. Agora a Gemara entende que não, que eram 24 horas a mais. Então, como foi? Azil Shit, o sol andou 6 horas normal. Vekam Tracer ficou 12 horas ao meio-dia. Quando o sol chegou no meio-dia, no meio do céu, ele ficou 12 horas parado. Azil Shit, Vekam Tracer andou mais 6, chegou próximo ao pôr do sol e ficou mais 12. Total 48, Amidato que é um tamim. Então, no total, ele ficou parado por 24 horas. A parada, a pausa do sol
foi de 24 horas. Rabi Eliezer Omer, Shloshim Veshet. Rabi Eliezer fala que além das 12 horas normais, o sol ficou parado mais 24 horas, mais 36 horas, desculpa. Azil Shit, ele andou 6 horas normal, das 6 ao meio-dia. Vekam Tracer ficou 12 horas parado ao meio-dia. Azil Shit andou mais 6 horas até o próximo pôr do sol. Vekam Simbarbe ficou mais 24 horas, 12 ao meio-dia e mais 24 horas no pôr do sol. Velot Lavou, que Yom Tamim, ele ficou parado antes do pôr do sol, que Yom Tamim, um dia inteiro, 24 horas, mais 12 horas antes. Então tinham as 12 horas normais do dia, mais 36 horas de pausa. Aquele dia inteiro durou 48 horas. E Rabi Shmuel Bar Nachmani amar 48. E Rabi Shmuel Bar Nachmani falou 48 horas, ou seja, não é 48 horas incluso. Desculpa, apareceu aqui o outro. De acordo com o Rabi Shmuel Bar Nachmani, não é 48 horas incluindo as 12 horas do dia, é 48 horas extra, 48 horas além. Então, como foi? Azil Shit, o sol andou das 6 ao meio-dia, Vekame Simbara ficou 24 horas parado, Azil Shit andou mais 6 horas próximo ao pôr do sol, Vekame Simbara ficou mais 24 horas parado, ou seja, além das 12 horas normais do dia, tiveram mais 48 hohoras de sol parado. Mekisha Midato Lebiato, Ma Beato Kiyom Tamim, Ma Midato Beon Kiyom Tamim. O Passu conectou a pausa do sol ao meio-dia, a pausa do sol no fim do dia. E a pausa do sol no fim do dia está escrito que Yom Tamim, como um dia inteiro, como 24 horas. Então ele ficou 24 horas no meio-dia e mais 24 horas no fim. Então aquele dia inteiro teve um total de 60 horas. Tana, fala Braita, que Shem Shamdalo Hamale Yoshua Kahamdalo Hamale Moshe Lenakdimon Ben Gurion. Do mesmo jeito que o sol parou para Yoshua, o sol também parou em mais duas situações, nos dias de Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu o sol parou, e para Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon Ben Gurion é uma outra história, que aparece no Gemara de Ta'anit. Quem já estudou, quem não, a gente vai ficar para uma próxima vez. Yoshua Krai, Yoshua, que o sol parou para Yoshua, está escrito no nosso passuco. Nakdimon Ben Gurion Gemara, a história de Nakdimon Ben Gurion, que o sol parou. Na verdade, lá o sol meio que voltou, já tinha anoitecido, ele voltou para Nakdimon Ben Gurion poder pagar a dívida que ele tinha. Então lá o sol parou. Essa história é uma Gemara, uma tradição judaica. Não temos outra fonte para isso. Le Moshe Minalan, para a história de Moshe, aonde a gente encontra no Passu que o sol parou. Então fala Gemara, Atei Achel Achel. Temos uma Gzerah Shavá. Temos a palavra Achel aparece com relação a Yoshua e a palavra Achel aparece com relação a Moshe Rabbeinu. Temos aqui uma Gzerah Shavá que conecta Moshe Rabbeinu com Yoshua. Igual para Yoshua parou, assim também para Moshe parou. Ktivach está escrito com relação a Moshe, Achel tet pachdecha. O Ktivá também Yoshua está escrito com Yoshua, Achel godlecha. Certo? Uma Gzerah Shavá. Rabi Yochanan Atei tet tet. Rabi Yochanan fala, não, a fonte do... A outra Gzerah Shavá, a gente tem uma outra Gzerah Shavá, que dela a gente aprende que, do mesmo jeito que o sol parou para Yoshua, parou para Moshe, Ktivach está escrito com Moshe, Achel tet pachdecha, certo? A palavra tet, o Ktiv Yoshua, Beyom tet Hashem et haemori. Certo? Também a outra Gzerah Shavá, a ideia é a mesma, do mesmo jeito que a gente encontra que o sol parou para Yoshua, assim ele também parou para Moshe Rabbeinu em uma das guerras. Rabi Shmuel Bar Nachmani amar migufei de krash matlei. Rabi Shmuel Bar Nachmani fala, não, a gente pode aprender isso do próprio Pasuk, de um Pasuk que está escrito com relação a Moshe Rabbeinu. Não precisa aprender de Yoshua. Está escrito no Pasuk, Asher Ishmeun Shimacha verigzu vechalu mipanecha. Está escrito que os povos vão ouvir o nome de Moshe Rabbeinu e vão temer ele. E matar erigzu vechalu mipanecha, quando vão temer só de ouvir o nome de Moshe Rabbeinu? Beshasham dalo chamale Moshe. No momento em que o sol parou para Moshe Rabbeinu, isso levou todos os povos a terem medo dele. Meitivei, pergunta Gemara, Velo ayake yom ha'u lefanav ve'acharav. Pergunta Gemara o seguinte, olha, você está me dizendo que do mesmo jeito que o sol parou para Moshe, desculpa, que do mesmo jeito que o sol parou para Yoshua, ele parou também para Moshe e para Nakdimon Ben Gurion. Pergunta Gemara, Nakdimon Ben Gurion é posterior, tudo bem, aconteceu. Mas o Pasuk fala que não teve igual Yoshua, o sol nunca parou igual Yoshua. Sim? E se ele parou também para Moshe, também para Nakdimon Ben Gurion, então parou para os dois, não só para Yoshua. Sim, no passuco está escrito, não teve como aquele dia que o sol parou para Yoshua, antes e depois. Mas tem Moshe e Nakdimon. Responde a Gemara, Ibaitei Mashaotu de Lavo Nafish Kuleyai. Fala, Gemara, olha, a diferença é quanto tempo parou.
Para Yoshua o sol parou 12, 24, 36 ou 48 horas, o sol parou muito, muito tempo. Para Moshe e para Nagdimon foi uma coisa de 1 hora, talvez uma coisa mais curta. E outra explicação, que além do sol parar para Yoshua, também caíram pedras do céu e mataram os inimigos de Bnei Israel. Na guerra de Yoshua contra esses 5 reis, além do sol ter parado, também aconteceu lá outro milagre, que caíram pedras em cima dos inimigos. Bnei Israel, quando eles estavam fugindo de Bnei Israel, Morad Beit Horon, quando eles estavam fugindo, chegando no lugar chamado Beit Horon, Vashem Shlich Aleim Avanim Gdolot Min Hashamayim Ad Azekah Vayamutu. Hashem jogou pedras grandes do céu direto nos inimigos e aí eles morreram, certo? Então, o que está escrito que não teve igual Yoshua não é só com relação à parada do sol. A parada do sol aconteceu em outras situações, com Moshe, com Nagdimon Ben Gurion, é com relação ao fato de que Yoshua também caíram pedras do céu e guerrearam junto com ele. Pergunta que está escrito no passo seguinte: Vayomer lelamed Bnei Yehuda keshet inektuval sefer hayashar. O que Bnei Yehuda, eles eram muito bons em keshet, eles eram muito bons arqueiros. E fala o Pasuk que isso que Bnei Yehuda, eles eram bons arqueiros, está escrito no Sefer hayashar. Mas Sefer hayashar, o que é o Sefer hayashar? Como a gente perguntou lá em cima na Mud, Amarochia Barav, Amarochanan Zeh Sefer Avraham Tzak Yaakov, Shenekru Yesharim, Dechtiv Baem, Tamud Nafshim Ot Yesharim. O Teia Hariti Kamou, certo? O Sefer Yashar é o livro de Avraham, Yitzhak e Yaakov, quer dizer, o Humash, onde aparecem as histórias de Avraham, Yitzhak e Yaakov, que eles são pessoas Yesharim. Então, o Pasuk de Shmuel, Shmuel Bet, está escrito que Bnei Yehuda, eles são muito bons arqueiros, como está escrito no Sefer Yashar. Pergunta agora, Veicharemiza, onde a gente encontra no Humash o fato de Bnei Yehuda serem arqueiros? Então está escrito no Pasuk, Yehuda ata yodu chachecha yadecha baoref oivecha. No Pasuk está escrito que Yehuda, ele vai levar os irmãos a fazerem tchuvá, vão fazer os irmãos vão reconhecer o reinado dele, alguma coisa do tipo, e está escrito no Pasuk, o pshá do Pasuk é que a sua mão vai estar no pescoço dos seus inimigos, quer dizer, você vai controlar os seus inimigos. Essa é a brachá dada para Shevet Yehuda. Mas de qualquer jeito vem a drachá do Pasuk, fala, qual é o tipo de milchamá, qual é o tipo de arte de guerra, que você coloca a mão no pescoço. Aveomer Zekeshet é o arqueiro. O arqueiro, uma mão ele segura o arco na frente, a outra mão ele coloca para trás, na altura do pescoço. O arco é o tipo de arma em que a pessoa tem que colocar a mão no pescoço. Então, Yadecha Ba'oref vem dizer que a sua mão vai ficar no pescoço, que Yehuda, ele tem uma técnica, uma capacidade especial para ser arqueiro. Então, quando o Pasuk fala que Yehuda, ele sabe Keshet, assim está escrito no Sefer Yashar, e a Shevet Yehuda, que são bons arqueiros, como está escrito no Sefer Yashar, é no Humash. Rav Lezer é Sefer Mishneh Torah. Rav Lezer fala, não, Sefer Yashar não é o Humash inteiro, é o Sefer Mishneh Torah, é justamente o Sefer Dvarim. Vemai caro ler o Sefer Yashar, porque Sefer Dvarim é chamado de Sefer Yashar, Echtiv, Veasita Yashar, Veatov Bnei Hashem, em Sefer Dvarim está escrito o Pasuk, Veasita Yashar, Veatov Bnei Hashem, que a pessoa deve fazer o correto aos olhos de Akadosh Baruch Hu. Isso daqui, por isso o Sefer Dvarim foi chamado de Sefer Yashar. Agora, pergunta agora, Veicharemiza, onde está escrito em Sefer Dvarim que Yehuda são bons são bons arqueiros? Responde a Gemara, Yadav Ravlo, Veizo Milchama Shetzihashto Yadayim, Aveomer Zokeshet. No passado está escrito Yadav Ravlo com relação a Yehuda, com relação à tribo de Yehuda. Entende, Agmará? Qual tipo de guerra, qual tipo de arma você precisa usar as duas mãos? A espada dá para usar uma mão só. A lança é uma mão só. Qual é a arma que você usa as duas mãos? E a Ravlo, que é no plural, é o arco. Rabbi Shimon bar Nachmani Amar é Sefer Shoftim. Rabbi Shimon bar Nachmani fala, não, Sefer Yashar é o livro conhecido como Sefer Shoftim. O segundo dos livros do Tanakh tem Yoshua, Shoftim. Vemai caro leu Sefer Yashar. Porque o livro de Shoftim é chamado de Sefer Yashar, Dechtiv, que está escrito no Pasuk, Bayamim Aem Ein Melech Beisrael, Ish Yashar Be'enav Yaseh. Está escrito no livro, em Sefer Shoftim, que durante a época do Shoftim não tinha Melech, não tinha rei, Ish Yashar Be'enav Yaseh. Cada um fazia o que era bom aos olhos dele. Não tinha rei, então cada um ele fazia o que ele quisesse.
Por isso, Sefer Shoftim é chamado de Sefer Hayashar. Vem Haremiza e pergunta, tá bom, você está falando que Sefer Hayashar é Sefer Shoftim. Aonde está escrito em Sefer Shoftim que tribo de Eudá, eles são bons arqueiros? Fala Gumará, está escrito no passuco o seguinte, Leman dat dorot bnei Israel lelamdam milchama. Está escrito no passuco, o passuco em Sefer Shoftim fala que a Kadosh Baruch Hu deixou muitos povos em Eretz Israel e não permitiu que Yoshua expulsasse todos os povos para que Bnei Israel aprendessem a guerrear, aprendessem a lutar, a guerrear e não ficassem morgados lá sozinhos, vivendo na paz, porque teriam muitas guerras futuramente. Vez o Milchama Shetzricha Limud, qual é o tipo de guerra que você precisa aprender a guerrear? Espada, pior é que você sai por aí matando, aparentemente. Qual é o tipo de guerra que você precisa de treinamento para conseguir treinar direito, atirar direito? A Veomer Zekeshet, é a priori o arco. O Minan de Beyuda Active, e quem disse que esse passuco está falando de Eudá? O passuco falou que Bnei Israel precisavam aprender a guerrear, mas não necessariamente Yehudá. E antes a gente falou que Yehudá são bons arqueiros. Da onde a gente tirou que justamente Yehudá? Dertiv mi ale lanu ela kenani leilachem bo vayomer Hashem Yehudá yale. Nas guerras de Bnei Israel, em Shmuel, em Shoftim, desculpa, em Shoftim, quando Bnei Israel tem que guerrear para conquistar a terra, quem guerreava, quem era o primeiro a sair para a guerra, geralmente era Yehudá. Então, quando aparece que precisam aprender a guerrear, quem aprender a guerrear, geralmente é a tribo de Yehudá, eles eram bons arqueiros. Vayara Matabech Teshok Ve'aliyah Vayasem Lifnei Shaul. Certo? Agora a Gemara traz um outro passuco que aparece em Sefer Shmuel para tentar entender o que está escrito no passuco. É outro tema completamente, é uma história de Shaul com Shmuel. Antes de Shaul ser nomeado rei, ele acabou se encontrando com Shmuel por acaso, e Shmuel convidou ele para comer. Falou: olha, estou fazendo um corban, vem, senta aqui para comer. E ele falou para colocarem uma comida, colocarem carne na frente de Shaul durante a seudá. E está escrito que ele falou para o tabar, para o cozinheiro, colocar a shok ve a alea. Perguntamos lá, o que é a alea? Mas vem a alea, o que é essa alea? Que parte da carne é essa que foi colocada? Choque choque pode ser a coxa, ou pode ser a parte, como chama? A parte tipo a parte da batata da perna do animal, a parte mais de baixo, não exatamente a coxa, mas a choque a gente entende, a gente sabe qual parte da carne é. Mas o que é a Leia? Que parte é essa que pediu Shmuel para colocar para Shaul? Rabi Yochanan shok ve'aliyah. Aliyah é a parte mais gordurosa da carne, o mai ve'aliyah de samcha shok le'aliyah. A Leia que está escrito no passo que é a Aliyah, é uma parte da carne que ela é mais gordurosa e ela fica próximo do shok, fica próximo da coxa do animal. Por isso, o passuco chamou de alea, que está logo em cima da coxa. Verablazar omer shok vechazé. Rablazar fala que pediu para colocar para Shaul coxa do animal e razé, a parte do peito. Mai ve'alea, porque está escrito no passuco ve'alea e não razé. Demachid la lechazé alui de shok, que vai anufem menafelei. Quando os koanim tinham que fazer tenufá, tinham certos korbanot que os koanim tinham que levantar a carne, era parte do processo do korban, e geralmente eles colocavam a parte da coxa em cima da parte do peito do animal e levantavam. E por isso essa parte do peito é chamada de aleia, que é colocada em cima. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar shok veshufei, o mai ve'alea shufei ilui de shok kai. E Rabbi Shmuel bar Nachmani fala que é o shok, a coxa, e outra parte do animal chamado shufei, deixa eu ver aqui, Rashi, kafayerech. Bom, é mais uma parte da coxa. É uma parte que é grudada na coxa do animal, que ela fica justo em cima da coxa. Então, foi falado para colocar essas duas partes no prato para Shaul comer. Certo? Bom, é uma drachá do Passu, qual cara exatamente Shaul recebeu lá. Não sei porque a Gemara trouxe justamente essa. Vamos ver se tem algum Rashi. Que é uma drachá do Passu que é por si só, mas... Bom, Rashi fala que é porque são os mesmos Amoraim estão discutindo. Igual em cima apareceu Rabi Yochanan, Rabi Elazar, Rabi Shimon bar Nachmani, os três também têm uma discussão tripla com relação à explicação desse passuco, então, por ter essa proximidade, foi colocado aqui também. Então, Shkoyach.